Here they come, genetically engineered tomatoes. Calgene's Flavor Savor tomato went on the market today. The first genetically engineered food approved for sale. The tomato stays riper longer than the non-engineered variety, and they say it's tastier. Esse vídeo que passou agora, ele foi... são reportagens e propaganda que nos Estados Unidos, tá? Em 1994, quando foi liberada a comercialização do primeiro alimento transgênico, que foi um tomate, o chamado tomate Flavor Savor, produzido em 1992 por uma empresa chamada Calgene, que, então, produzido em 92, em 94 ele foi autorizado à venda, né? Passaram-se os 2 anos aí fazendo os testes para liberação. Ele foi liberado para a venda em 1994 e em 1997 ele parou de ser produzido. Tá? A característica desse tomate é que ele, como o pesquisador apresentou no início do vídeo ali, ele não envelhecia. Ele mostrou 2 tomates, o transgênico, que tinha sido colhido e ainda estava bonito, né, saudável, bonitinho, e um outro tomate colhido no mesmo dia, na mesma época ali, ou talvez até mais recentemente, mas que não transgênico, já estava murcho. Então, eles fizeram uma alteração, introduzindo um gene da própria planta, mas em sentido contrário, que interferia na produção da enzima que estava envolvida na síntese do etileno, que é responsável pela maturação do fruto. Tá? E por que ele parou de ser produzido em 1997? Porque o pessoal da empresa lá, da Calgene, todos os pesquisadores, os caras eram muito bons em biologia molecular. Muito bons a ponto de desenvolver esse produto. Né? A Berlinda Martineux é uma das pesquisadoras que estava envolvida nessa pesquisa. Só que os caras não entendiam absolutamente nada de cultivo e logística. Eles não eram agrônomos, eles eram biólogos, bioquímicos e souberam muito bem desenvolver a planta. Mas quando eles tiveram que cultivar e vender esse produto, eles tiveram grandes dificuldades. Então, eles tiveram um investimento muito grande, por exemplo, para fazer as plantações no México. E quando eles vendiam para os Estados Unidos, você tinha toda uma questão de logística, combustível, se você não tem todos os cuidados do pós-colheita, mesmo que a planta não amadureça, se ela for esmagada, se a caixa cair dentro do caminhão, coisas que aconteceram com a carga da Calgene, você não consegue vender um produto, um tomate todo arrebentado. Então a planta foi desenvolvida, foi liberada, porém a empresa não conseguiu continuar em função dessas dificuldades. Aí essa empresa foi, em 1997, comprada pela gigante, na época, a gigante da produção de semente, e hoje gigante em todas as áreas, que é a Monsanto. Quando a gente fala em plantas transgênicas, nós falamos em 3 gerações já, certo? E cada uma dessas gerações de plantas geneticamente modificadas tem uma característica. Então, as plantas da primeira geração são aquelas plantas que foram modificadas buscando características agronômicas. Então, plantas com resistência a herbicida, resistência a insetos, resistências a vírus. Como exemplo, do milho BT, que nós já falamos, a soja RR, ambos da Monsanto, né? Mas tem de outros também, não é só da Monsanto. A RR, que é resistente ao glifosato, né? Então, a primeira geração foram várias plantas diferentes que foram desenvolvidas, continuam sendo desenvolvidas, obviamente, né? Mas o foco era isso, plantas que tivessem modificações preocupadas com características agronômicas. A segunda geração avançou nesse aspecto e começou a produzir plantas com características nutricionais alteradas, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, nós temos aqui um exemplo, o Golden Rice, ou arroz dourado, né,
no preço que está o arroz hoje, né? Ele não é dourado, mas já está valendo quase o preço do ouro, mas o Golden Rice, o que ele é? É um arroz que foi modificado para produzir beta-caroteno. Então, essa coloração dourada é porque foi alterada a sua composição nutricional, fazendo que ele produza, então aumentou-se a quantidade de carotenos produzidos por esse arroz. Por isso a coloração dourada. O outro exemplo é o Plant High Oleic Soybean. Então, esse da Pioneer é uma soja que tem a sua composição de óleos modificada, produzindo assim um óleo de soja com diferente, uma composição química diferente que é mais saudável do que o óleo não transgênico, da soja não transgênica. E finalmente a terceira geração de plantas transgênicas é aquela que destinada a produzir algumas substâncias especiais, como por exemplo, plantas vacinas, plantas com hormônios, plantas com anticorpos e mesmo plásticos biodegradáveis. 2 exemplos que eu trouxe, a Embrapa, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, já há alguns anos trabalha no desenvolvimento de uma alface vacina contra a leishmaniose. A ideia seria, assim, você ter uma planta que tem na sua composição o produto que vai funcionar como uma vacina, certo? Dessa forma, ao invés de você ter que transportar as vacinas, que tem uma demanda maior de cuidados, refrigeração, etc., você pode transportar sementes, você pode transportar a planta. E, recentemente, tem um trabalho da Universidade Autônoma de Nuevo León, no México, um grupo trabalhando com a produção de tomates vacina contra a Covid-19. Estarem desenvolvendo esses estudos não significa que a gente vai ter esses resultados muito rápido. Seria muito bom que a gente tivesse esses resultados rápidos, mas são estudos extremamente complexos, então vai ainda demorar um pouco, tá? Mas já temos plantas, por exemplo, que têm capacidade, tem uma composição fibrosa que é possível produzir plásticos biodegradáveis a partir de transformação genética. Para quem quiser, então, aprofundar um pouco, existe um banco de dados, que é esse International Service for the Acquisition of Biotech Applications. Lá vocês vão poder pesquisar diversas características, por exemplo, quais são os tipos de características de transgênico que já existem. Então, tem tolerância ao herbicida 2,4-T, tem produção de lignina alterada, tem antialergênico, resistência a antibiótico, resistência a coleóptero e por aí vai, certo? Vocês podem também pesquisar por espécie, saber quais espécies já foram geneticamente transformadas, certo? Então, essa aqui, por exemplo, é um feijão com uma transformação produzido pela Embrapa, aqui do Brasil. Eucalipto transgênico, o algodão transgênico. Tá? Então vocês podem lá neste banco de dados procurar lá as informações sobre quais espécies existem de transgênico, o que já foi feito, o que ainda falta fazer, o que foi liberado, o que ainda está sendo estudado. Tem bastante informações a respeito deste assunto da transformação genética de plantas. Mas como se faz um transgênico, então? Tá? A ideia é mais ou menos a seguinte. Imaginemos uma bactéria, né, e uma planta. Cada uma tem as suas características específicas. A bactéria tem um DNA bacteriano, meio óbvio, né? E a planta tem o seu DNA, que é um DNA vegetal. O DNA bacteriano produz uma proteína da bactéria, enquanto o DNA vegetal da planta produz uma proteína vegetal. Então, cada grupo tem as suas características. A ideia da transformação genética ou da engenharia genética é a produção de organismos geneticamente modificados. Ou seja, introduzir, por exemplo, aqui neste caso, o DNA bacteriano no DNA vegetal.
Dessa forma, nós teríamos aqui o DNA vegetal modificado, ou seja, essa aqui é uma porção do DNA vegetal e essa aqui, ó, com laranja, é a porção bacteriana. E aqui continua o DNA vegetal. Então a gente faz uma montagem, por isso chamada de engenharia genética. Você tem possibilidade de identificar qual pedaço do DNA da bactéria que você precisa e coloca ele dentro, no meio do DNA da planta. Dessa forma, nós passamos a ter agora uma planta geneticamente modificada, um organismo geneticamente modificado, que tem a produção da proteína bacteriana e também das suas próprias proteínas vegetais. Então, é uma planta que agora, além das suas proteínas naturalmente produzidas, produz também aquela proteína do gene que foi introduzido. O que nós não podemos deixar de lado, ignorar, são as chamadas análises de risco. Isso daqui é muito bonito, tá? Tecnicamente, nós já dominamos essa metodologia de como fazer. Mas existem, sim, os riscos. E é necessário ter em mente essa análise de riscos. Existe no Brasil a chamada Lei da Biossegurança, certo? Que foi promulgada em 2005 e que tem como fundamento básico normatizar tudo que está relacionado com organismos geneticamente modificados, certo? A segurança e os mecanismos de trabalho disso aí. Então, existe o Conselho Nacional de Biossegurança e a Comissão Técnica Nacional de Segurança, a CTN-Bio. A Comissão Técnica Nacional de Segurança é o órgão responsável por avaliar se é possível ou não a liberação de um produto transgênico para o cultivo em larga escala. Se você pode, agora já foram feitos a planta transgênica, já foi feito um teste, se é possível, a partir desses dados, dessas pesquisas, você plantar ela em larga escala, lá numa lavoura, e comercializar essa planta. Bom, parece simples, né? É só fazer alguns estudos e dizer se funciona ou não funciona. Bom, na verdade, não é assim tão simples. Por quê? Porque os riscos são proporcionais à escala espacial em que a gente tem essa planta, tá? Então, quando eu tenho uma planta somente e eu avalio essa planta no laboratório, por exemplo, é muito simples eu ver se ela tem alguma alteração muito grande, se ela está ali... Opa, volta aqui. Se ela tem alguma modificação ou se ela está normal. Quando eu começo a passar para outras fases, como, por exemplo, eu não tenho mais ela somente no laboratório, mas eu tenho ela já na agricultura, uma grande área de muitos hectares plantados. Quando eu não tenho só essa planta, mas eu tenho parcelas, propriedades, uma região toda sendo influenciada por essa planta. Quando eu tenho os aspectos ecológicos e os aspectos sociais, essa avaliação de risco, que era muito simples, passa a se tornar cada vez mais complexa e mais difícil, certo? O monitoramento, é muito fácil você avaliar isso dentro de um laboratório, em condições controladas, mas é muito difícil você avaliar esse impacto fora do laboratório, para toda uma região e em todos os aspectos, tá? Da agricultura, da ecologia, do social e outros aspectos que venham a surgir por aí. Então é necessário a gente ter esse cuidado, ter estudos rígidos, sérios, sem lobbies, mas pensando realmente em todos esses aspectos para que haja uma liberação ou não de um determinado produto com realmente coerência do que se está fazendo. Atualmente, existe uma técnica que está revolucionando ainda mais a transformação genética, que é a edição gênica através da técnica CRISPR-Cas9.
CRISPR significa Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, ou seja, regiões palindrômicas, que é isso aqui, é um pedacinho pequenininho que você vai até a metade e a outra metade é complementar a ela. Tá? Lembrem lá da genética como é que é isso. E essas regiõezinhas, elas são encontradas também em bactérias, mas se descobriu que a gente consegue utilizar essa técnica aqui para fazer transformações genéticas muito mais precisas. A técnica que eu falei anteriormente ali, de cortar o DNA e colocar uma molécula de DNA da bactéria no meio do DNA da planta, ela é muito aleatória. A gente não sabe onde que esta região do DNA bacteriano vai cair. Com a edição gênica usando o CRISPR-Cas9, a gente consegue fazer essa alteração bem mais direcionada, porque a gente vai usar o chamado RNA guia, que identifica qual é a região do DNA que essa enzima, a Cas9, vai fazer a alteração, a edição. Jennifer Doudna é uma das pesquisadoras responsáveis pela descoberta dessa técnica como uma ferramenta de edição gênica. Tá? E isso não é só em plantas, ela serve para, teoricamente, todo e qualquer ser vivo. Tá? Inclusive, fazer edição gênica em humanos. Aí a gente entra em discussões relacionadas à ética e tudo mais. Como é que funciona essa técnica da CRISPR-Cas9? Então, aqui nós temos, isso aqui em azul, o DNA. O DNA da planta, por exemplo. E isso aqui, ó, que vocês veem, que parece o DNA também, mas é vermelho, na verdade é o RNA guia. Então, esse RNA guia, ele é complementar a uma determinada região do DNA. Portanto, se eu quero silenciar, se eu quero editar um gene específico, eu vou pegar a sequência desse gene e o RNA guia vai ser complementar a essa sequência. Então, ele vai direitinho lá naquele lugar. Uma vez que o RNA guia se liga nesta região alvo do DNA, a proteína Cas9 vai lá e corta a molécula do DNA. Bom, uma vez cortado o DNA, todos os seres vivos têm um mecanismo de reparo do DNA. O DNA, uma vez quebrado, existem proteínas, enzimas que vão lá e vão recuperar esse DNA. O DNA não pode ficar quebrado. O sistema de reparo é natural. Só que ele não é livre de erros. Então, quando o DNA foi cortado, a enzima foi lá fazer o reparo. E aqui, vocês veem que tem essas 3 barras aqui, que representam as bases que foram introduzidas no lugar onde foi cortado, para reparar, fazer a correção, o reparo deste corte. Porém, ao que, algumas vezes, pode acontecer a introdução de bases erradas. E dessa forma, o gene que tinha aqui não vai mais funcionar. Então, ele vai ser silenciado. E é possível também a gente manipular um pouquinho mais esse processo e, ao invés de simplesmente deixar que a enzima de reparo vá lá e coloque essa partezinha aqui que ela acha que deve ser e que vai fazer a mutação que vai silenciar, a gente pode introduzir o gene que a gente quer. Então, essa sequência que está aqui em lilás é o gene que eu quero introduzir. Esse aqui, azul esverdeado, é o DNA da planta que foi cortado, e os fragmentos roxo ou lilás que estão por aqui são os pedaços que eu quero que sejam introduzidos na planta. Então, eu posso introduzir um novo gene num lugar específico utilizando essa tecnologia do CRISPR-Cas9. Bom, quem quiser saber mais detalhes sobre essas técnicas que eu falei, sobre todas elas, e como funcionam, aplicações, teoria e prática, tudo isso, tá? Mais uma propaganda, né? Temos disponíveis todas as aulas relacionadas a esses temas estão lá no canal do YouTube do meu laboratório, do LFDGV. Então, as aulas são públicas, quem quiser pode ir lá. Temos um setlist com aulas de biotecnologia, que eu tenho lá todas as aulas do semestre.
Tem um outro setlist de biotecnologia 2, que esse aqui eu ainda estou completando, não está pronto, que tem videoaulas relacionadas a técnicas de laboratório, relacionadas à segurança de laboratório, e mais algumas outras palestras e outros vídeos relacionados às nossas atividades. Então, quem quiser ter um pouco mais de informações a respeito destes assuntos que eu trouxe aqui, pode ir lá no nosso canal do YouTube, que temos lá disponíveis as aulas todas. Certo? Gente, a biotecnologia é uma ferramenta extremamente poderosa. Tanto a parte da micropropagação, como a parte da biologia molecular, como a sua conexão. Certo? A transgenia utiliza-se da parte da molecular, mas precisa cultivar as plantas in vitro para que elas sejam depois propagadas. Então, essas duas áreas da biotecnologia, a micropropagação de plantas e a molecular, são altamente poderosas. O importante disso tudo é que vocês usem a tecnologia com sabedoria. Antes de qualquer coisa, que vocês saibam o que vocês estão fazendo, que vocês pensem nos riscos gerais, certo? Obviamente, todo mundo vai tentar vender o seu peixe. Todos os cientistas vão dizer que a sua tecnologia é melhor. Todos os professores dizem que a sua disciplina é a mais importante, certo? A biotecnologia é extremamente poderosa. É uma tecnologia muito poderosa mesmo. E deve ser usada como qualquer outra, com muita sabedoria. Bom, muito obrigado pela atenção, certo? Me coloco à disposição agora para a gente tirar dúvidas, para conversar um pouco. E quem tiver vergonha de perguntar, ou se as dúvidas surgirem depois, se não der tempo de perguntar agora, está aí o meu endereço de e-mail. Podem tranquilamente tomar nota aí. Estou enrolando aqui para quem quiser anotar o e-mail, pode anotar. Entrar em contato comigo, certo? Para conversar, para trocar algumas informações, sem nenhum problema. Muito obrigado, agradeço mais uma vez ao convite da professora Jordana e da URI para fazer essa conversa, ter esse momento de conversa com vocês, e agora coloco-me à disposição para que a gente tire dúvidas e converse mais um pouco. Obrigado. Deixa eu abrir aqui. Bom, pessoal, fica aberto a questionamento, se vocês não quiserem entrar ao vivo aqui, abrir, né, o chat, fazer a sua pergunta para o professor Valdir. Eu vou abrir aqui, tá ao vivo no YouTube também, vou ver também se tem algum questionamento lá no YouTube, mas se vocês quiserem abrir também o microfone e perguntar, sintam-se à vontade. Temos um questionamento da Ingrid. Se tratando de ciência e biotecnologia, sabemos que o limite é onde chega as ideias. Hoje em dia, podemos notar um aumento na população com problemas de intolerância, alergia a glúten. Os maiores desafios é produzir alimentos sem glúten, com o mesmo sabor e qualidade do alimento com glúten. Existe algum estudo com relação a essa questão envolvendo trigo, centeio, cevada, que possibilite que tenhamos produtos com a mesma qualidade? Tá, ok. Ingrid, eu não trabalho, né, como já falei, não trabalho diretamente com isso, mas com certeza temos sim, né, o estudo que modifique a proteína para que não seja mais maléfica à saúde, mas que mantenha a qualidade do produto. Sim. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente, existem estudos nessa linha? Com certeza, né? Até mesmo porque é uma grande necessidade, né? Não é meia dúzia de pessoas que têm essas dificuldades em função de intolerâncias e alergias. Existem, sim. O problema maior que nós enfrentamos, e por isso não temos, por exemplo, esses alimentos disponíveis ainda, é justamente a aleatoriedade desse processo. Quando a gente faz a transformação genética, usando as metodologias clássicas, por exemplo, biobalística ou transformação via agrobacterium,
eletroporação de protoplastos, qualquer uma dessas técnicas, a gente faz o processo, mas não sabe onde esse DNA vai cair para fazer a alteração. Então, muitas vezes, esse DNA vai entrar no genoma do trigo, por exemplo, vai resolver a situação que seria do glúten, mas pode criar um outro problema. Como assim criar um outro problema, professor? Bom, se você não sabe onde este gene vai se alocar, onde ele vai ficar no genoma, nada impede que ele entre no meio de um outro gene e acabe causando outros problemas, produzindo outras substâncias. A gente não tem muita certeza de como vai ser a interação do todo, como vai ser a interação da planta, do metabolismo como um todo, né, com relação a uma nova proteína. Isso é o principal problema. Então, você precisa fazer essa transformação de 100 plantas que você tenta transformar, uma vai dar certo, e daí você precisa partir dela, fazer clones, micropropagação, e a partir desses clones começar a fazer os estudos, para ver, ela tem realmente a característica desejada, ela não causa nenhum outro problema de saúde, porque nada impede que você realmente resolva uma situação e comece a produzir uma outra substância, certo? Então, ela resolve esse problema, ela em laboratório funciona muito bem, mas e depois, lá a campo, como é que funciona? Quando ela entra em contato com diferentes condições climáticas, chuva, frio, condições de solo, nós sabemos que essas condições edafoclimáticas alteram muito o metabolismo da planta e faz com que ela produza diferentes substâncias. O próprio ataque de um herbívoro faz com que a planta produza substâncias secundárias e assim por diante. Então precisa todo um estudo a campo para entender como é que isso aí vai se desenvolvendo. Depois disso, você passa de uma pequena parcela para uma grande parcela e depois vai ampliando isso. E a resposta que nós temos em uma pequena área não é necessariamente a mesma em uma grande área. Ou a resposta que nós vamos ter da planta que foi produzida pela Embrapa lá em Passo Fundo, não necessariamente vai ser a mesma quando a gente colocar essa planta aqui em Florianópolis. Porque são condições climáticas e climáticas diferentes. Então, existem estudos, sim, nessa área, né? Mas o processo é bastante complicado. E eu insisto novamente na questão lá dos estudos de risco. Por quê? Um dos principais estudos utilizados é a chamada equivalência nutricional. Então, o que se faz? Você compara a planta não transgênica com a planta transgênica para ver se os nutrientes que ela tem são os mesmos, né? Quais são as diferenças que ela tem de nutrientes? No caso do Golden Rice, obviamente, que vai ter mais caroteno porque foi introduzido isso lá naquela planta. Mas os outros nutrientes, como é que eles estão? E daí, se os nutrientes, os outros forem os mesmos, o pessoal diz, legal, a planta é equivalente, tem equivalência nutricional. Mas só a equivalência nutricional não nos dá uma resposta total. Porque o próprio caso que você coloca, gente, mostra exatamente isso, né? Eu, por exemplo, posso comer qualquer coisa que tenha glúten sem nenhum problema, né? Mas existem centenas, milhares de pessoas que não podem comer alimento com glúten, que não podem tomar leite, que não podem comer amendoim. Então, a gente não tem essa certeza ainda do que vai acontecer, o que vai ser produzido, da interação entre todos esses produtos quando a gente faz a transformação genética. Por isso, os estudos precisam ser muito sérios, muito bem desenvolvidos. Não dá para você se basear somente em meia dúzia de testes de laboratório, um pequeno teste de uma semana com camundongos e dizer que está tudo perfeito, tudo certinho. É preciso ter muito cuidado nisso aí. E isso faz com que, mesmo que a gente tenha esses estudos, essas possibilidades, a gente tenha a necessidade de, durante muito tempo, fazer o estudo. Temos aqui o professor Miguel Guerra me ajudando aqui, dizendo que não tem. Então,
O professor Miguel Guerra, aqui da UFSC, conhece bastante sobre o tema e está nos ajudando aqui. E para completar a ideia, eu gostaria de sugerir que a gente pense lá naquilo que eu falei antes, bem no começo, sobre o Vavilov e sobre o Centro de Biodiversidade. Buscar alternativas, buscar outros tipos de alimentos que possam substituir os que nós temos hoje. Que a gente possa aproveitar essa biodiversidade que nós temos. O Brasil tem uma biodiversidade assim incrível e nós não exploramos direito. Então, não seria mais viável, talvez, a gente fazer todo um trabalho de explorar a biodiversidade? Eu sei que aí vocês no campus aí têm estudos com... Jordana, me ajuda a lembrar o nome agora, que eu esqueci o nome do trigo que vocês têm aí, que vocês estão estudando? Sarraceno? O sarraceno. É uma opção que tem que ser estudada, por exemplo. Nós temos diversas outras plantas com um potencial enorme e que são pouco exploradas, que não são conhecidas. E nós temos essa biodiversidade, né? Por que não utilizarmos isso que já está pronto, que já está disponível para nós usarmos, para nós cultivarmos, para nós nos alimentarmos disso? Uma outra pergunta da Raíssa. A Bacillus thuringiensis, sorotipo israelense, utilizado com mosquitos, ele agiria da mesma forma como o BT agiria com a lagarta? Olha, Raíssa, eu não sou expert em transgenia e em bacilos, eu precisaria estudar para te dar essa informação com garantia de 100%, mas eu acredito que não. Existe uma certa especificidade, né? Inclusive, se vocês buscarem de novo aquele banco de dados que eu citei anteriormente, vocês vão ver que tem transgênico para lagarta, transgênico para coleóptero, são diferentes eventos, são diferentes transformações genéticas, porque não existe um único que funcione para todos. Então, se este sorotipo ele funciona bem com mosquitos, lagartas de lepidópteras provavelmente não seriam atacadas, né? Esse sorotipo não seria funcional para das dípteras, que são mosquitos, para a lepidóptera, que é a lagarta. Tá? Nós temos um questionamento da nossa coordenadora lá no YouTube. Ela falou até que a palestra, eu sei que é de biotecnologia vegetal, mas o que o professor acha da carne sintética? Olha, eu acho que assim, existem diversas tecnologias sendo testadas, buscando, por exemplo, substituir outros alimentos, a carne sintética, para a gente não ter mais a necessidade de matar animais ou de fazer uma criação intensiva que não é tão amigável, etc. Mas aí também, na minha opinião, eu acho que a gente tem que pensar um pouco além disso. Acho que o objetivo principal, né, falando aqui de biotecnologia agrícola, nós estamos falando de agronomia, né? Eu sou biólogo, mas mesmo assim, né, nós estamos falando de agronomia e o nosso objetivo é produzir alimento. Produzir alimento para quem? Para todo mundo. Acho que a promessa, por exemplo, da biotecnologia, todas, desde a micropropagação de plantas até a tecnologia de transformação de plantas, é produzir alimento para todos. Só que esse alimento tem que ser produzido e tem que chegar na mesa das pessoas. Eu vejo que hoje o nosso problema não é a falta de alimento, mas sim a falta de distribuição de alimentos. Então, eu não sei até que ponto esse grande investimento em produzir carne sintética para ir para a mesa da população, ele é viável. Eu me questiono até que ponto vale a pena a gente investir tantos recursos nessa tecnologia, né? Também não conheço muito
do avanço da tecnologia, já vi algumas reportagens, mas não conheço muito do avanço. Mas eu tenho me proposto bastante a pensar nessa perspectiva de como a gente pode utilizar as tecnologias, né, as biotecnologias, mas para fazer com que esse alimento que existe chegue às mesas também. Né? Que a gente tenha essa capacidade de produzir alimento para todos, e não um alimento elitizado. Porque se você tem uma tecnologia... Hoje, por exemplo, ser vegetariano, ser vegano, se alimentar de alimentos orgânicos, todas essas necessidades de você procurar um determinado tipo de alimento estão quase iguais à pessoa que precisa procurar um alimento porque é intolerante ou alérgico ao glúten ou algo parecido. Passa pela questão, eu consigo comprar esse tipo de alimento? Então, acho que a gente precisa também pensar nesse aspecto social, que é um que está presente naquele quadro que eu apresentei lá, sobre as análises de risco, que é o social. Nós precisamos pensar também em o que nós estamos produzindo com as tecnologias, se isso realmente vai fazer com que o alimento chegue à mesa de cada um. Se isso vai fazer com que nós tenhamos um ambiente de qualidade. Né? Nós não podemos também esquecer que nós fazemos parte da natureza. As queimadas que acontecem atualmente, elas não são um problema somente lá do pessoal do Mato Grosso do Sul, não é um problema só do pessoal da Amazônia. A gente sabe, né, a gente é afetado diretamente com isso. Então, nós precisamos, na minha perspectiva, ter essa visão mais ampla de que toda e qualquer tecnologia, ela tem bônus e também tem ônus. E pesar quais são os bônus e quais são os ônus. Não ficar fazendo ciência só para dizer eu fiz a coisa mais moderna que tinha para ser feita, mas não tem utilidade nenhuma. Certo? Da fitopatologia, né? Isso está associado bastante a essa questão, né, de ser resistente ou, né, a determinado patógeno, ou até mesmo resistente a algum fator abiótico, né, estresse hídrico, etc. Gostaria que o senhor desse uma palavrinha, né, sobre essa questão de genes de resistência, né, seu conhecimento, né, que até o meu doutorado ia iniciar com nós trabalhando com gene de resistência, né, e acabou que tivemos que mudar o rumo da pesquisa. Sempre sim. Aí eu gostaria que, então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre genes, né, de resistência, né, nesse sentido aí. Ok. Bom, vou falar de novo de biodiversidade, né? Mas existe um processo evolutivo e coevolutivo em toda a natureza. Então, todas as espécies vão sempre, enquanto os parasitas vão evoluindo, né, os hospedeiros também vão evoluindo. E esse processo todo vai fazendo com que, meramente ao acaso, certo? A evolução funciona ao acaso, mas algumas plantas vão acabar desenvolvendo genes para resistência. Tá? E essa resistência ou tolerância, ela está presente na natureza. Para toda e qualquer planta, para toda e qualquer intempérie, para toda e qualquer doença, só que ela precisa ser descoberta. Né? Então, buscar a manutenção da biodiversidade e a exploração saudável dessa biodiversidade é que vai fazer um grande diferencial e a gente identificar. Aquele trabalho que eu mostrei para vocês inicialmente das nogueiras pecãs, que a gente está evoluindo nele, a Jordana agora vai trabalhar, como ela disse, nós inicialmente tínhamos uma perspectiva de trabalhar com resistência a doenças, mas foi mais complicado, então a gente está trabalhando agora mais na linha de caracterização genética de cultivar. O João está presente. Tudo bem, João? Então, essas nogueiras pecãs, nós já identificamos algumas plantas que são aquela planta que está lá no meio da cidade, no fundo do quintal, numa garagem abandonada lá, e que ela é resistente
diversas doenças da Nogueira Pecan. Só que essa planta está lá esquecida, está lá abandonada. Então, a partir do momento em que a gente faz essa busca pela diversidade, a gente começa a identificar exatamente quais são as plantas que têm essa característica. E no caso da Nogueira Pecan, a gente pode então utilizar essa planta que está lá desvalorizada, correndo o risco inclusive de ser cortada, de ser eliminada para construir uma casa, um prédio ou algo parecido lá. A gente pode utilizar essa planta como fonte de resistência a doenças, sem a gente precisar de entrar em tecnologias caríssimas, sem a gente ter que entrar nessa questão de todos os riscos que existem, né? De 500 anos de estudo quase, e nada se resolve. Então, até mesmo a forma de cultivo está diretamente atrelada à resistência. Já se conhece, por exemplo, aqui no sul de Santa Catarina, existem plantações ali de banana que são basicamente resistentes, por assim dizer, à fusariose. Tá? Não tem problema nenhum. E aí a gente tem discutido aí o que é, o que não é. O professor Miguel Guerra, que acho que está aqui ainda presente, né? Ele sempre comenta isso, que o grande diferencial daquela região é que eles têm uma agricultura mais orgânica, portanto, o solo que eles estão cultivando ele é mais rico em micro-organismos, existe toda uma interação entre esses organismos, existem os que acabam dificultando o desenvolvimento dos patógenos, e a gente tem, então, plantas saudáveis. Então, eu insisto em a gente começar por essa linha. Vamos utilizar a biotecnologia para identificar quais são as plantas que têm naturalmente essa resistência. Vamos usar a biotecnologia para propagar essas plantas que já têm a resistência, tá? E vamos usar da nossa diversidade, dos nossos centros de origens e de toda a biodiversidade que nós temos para buscar isso aí. Existem essas fontes naturais de resistência a todos esses fatores que a gente precisa explorar. A gente, na verdade, não está explorando devidamente. O Johan, ele era nosso doutorando aqui no laboratório. Eu tive o prazer de trabalhar com ele durante um ano aqui no laboratório, fui da banca, e ele trabalhou com biodiversidade, digamos assim. Ele trabalhou com orquídeas aqui da região de Florianópolis, a Restinga, e descobriu algumas, eu não vou dar spoiler do que ele fez, porque a gente tem as publicações e tudo mais, mas ele descobriu em orquídeas, que são plantas ornamentais, né, ele descobriu algumas coisas com um enorme potencial agronômico. Então, volta naquilo que eu falava, a possibilidade de a gente encontrar na nossa biodiversidade várias ferramentas que podem nos ajudar para aumentar a produção, para crescimento, para germinação, para resistência, certo? Então, trabalhando com orquídeas, que são plantas conhecidas com potencial ornamental, ele trabalhou e acabou descobrindo no seu estudo, um excelente estudo realizado aqui no laboratório com a micropropagação, ele identificou alguns, vou chamar de produtos, para não dar muita informação, que são de grande mesmo, de um enorme potencial para, inclusive, a produção agrícola. Tá? Explorar saudavelmente a nossa biodiversidade, explorar a biodiversidade não é lá e derrubar a floresta e tocar fogo, né? É explorar buscando o que nós temos lá de bom, é a principal fonte que nós deveríamos estar aqui discutindo junto com as ferramentas todas da biotecnologia, da parasitologia e tudo mais.
Temos um questionamento aqui, professor. O Johan respondeu, é um ótimo exemplo do potencial da biodiversidade nativa de uma planta negligenciada. E temos um questionamento do Leôncio. A nível molecular, como ocorre a resistência? Certo. Leôncio, basicamente, a resistência está relacionada a algum gene ou alguns genes que existem na planta que produzem substância que vão interferir com o parasita, certo? Não existe um único mecanismo, tá? Existem sim algumas, digamos, algumas famílias de genes de resistência, por exemplo, mas em linhas gerais o que nós temos são gene ou genes, normalmente mais do que um gene, que vão interferir com o desenvolvimento do parasita ou com a capacidade desse parasita, por exemplo, de entrar na planta ou com a capacidade dele de se reproduzir, de causar os danos que ele tenha. Tá? E isso, como eu digo, é natural mesmo. Por exemplo, vamos falar de novo do milho BT. Primeiro, o milho BT foi criado utilizando uma ferramenta que já era utilizada antigamente para a produção orgânica. Mas as plantas naturalmente produzem substâncias que são repelentes para os insetos, para evitar a herbivoria. Então, algumas são mais eficientes, outras menos, né? Mas em nível molecular, o que acontece é isso. Existem genes que são responsáveis por produzir algumas substâncias. E aí, nesse processo que eu falei de coevolução, chega um determinado momento que o parasita sofre uma mutação e tem um gene do parasita que começa a produzir uma substância diferente que faz o que a gente chama de quebra da resistência. Então, esse gene do parasita que surgiu ali faz com que esse parasita consiga sobreviver, consiga transpor aquelas proteínas, aquelas substâncias que a planta produzia. E aí esse parasita começa a se produzir, se reproduzir e toma conta. Aí também a planta acaba por ter uma mutação que produz uma nova substância e mata o parasita ou bloqueia aquela proteína do parasita e aí começa novamente a planta a ter resistência. Só que vejam que isso não é direcionado, né? Quando a gente fala em evolução, a coisa não é assim. A planta não começa a pensar, agora eu quero produzir uma substância para ficar resistente. Não funciona assim. É ao acaso. Meramente ao acaso surge uma... É isso aí, é uma guerra mutante. Vão surgindo as mutações e alguém vai ser beneficiado em determinado momento. E quem é beneficiado começa a ganhar vantagem nesse momento. E até que em outro momento vai surgir outro. Então, molecularmente, é nessa perspectiva que nós temos a resistência. Da mesma forma para a seca, né? Existe lá um gene que produz uma substância que ajuda a planta a sobreviver em momento de seca. Ou qualquer outra intempérie, o frio e etc. Eu gostaria, então, né, já que não temos nenhum outro questionamento em si, gostaria de agradecer, professor, pela sua disponibilidade de vir aqui nos dar uma palavrinha, né, tô sempre incomodando, daí mais um pouco, né, incomodando, né, para vir aqui falar um pouquinho sobre o assunto. Eu acho que é de suma importância, né, a biotecnologia vem crescendo muito, né, então eu acho que é algo bastante importante para ser tratado, né, com os nossos alunos, os meus e os seus, né, então eu agradeço, né, e quando precisar, né, estamos aí disponíveis também, né, o nosso curso de agronomia aí para nós trocarmos conhecimentos. Certo, agradeço mais uma vez, reforço, pessoal, que usem as mídias sociais, então, tanto para nos questionar, para mandar e-mail, o que for. Os vídeos que estão disponíveis no canal do YouTube do laboratório, então tem as aulas que eu já comentei, tem uma palestra que o professor Miguel Guerra fez para o pessoal de um curso de pós-graduação da UFSC no campus Curitibanos, também
bastante interessante, falando também nessa perspectiva da biodiversidade, está lá disponível. E o nosso perfil do Instagram, no qual a gente tem feito essa divulgação científica mesmo, objetivo, né? Fazer com que o conhecimento que está sendo gerado dentro do laboratório, que está na ciência, que seja distribuído a todos. Então, convido vocês a interagirem conosco e me coloco à disposição, Jordana e demais colegas de professores da URI que eventualmente acharem que tem algo que eu possa contribuir com palestra, com parcerias de pesquisa, o que for possível, estamos à disposição.